Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Em São Paulo ainda ou já começou a rotina de viagens da semana aí? Estou em Florianópolis, já aqui começar uma atividade, um trabalho aqui com os dirigentes dos sindicatos e trabalhadores rurais de Santa Catarina. Olha só, na mobilização então, Clemente. Tem que arranjar aquele espacinho ali para comer uma sequência de camarão, hein? Que camarão, que nada. não dá tempo. No máximo um cafezinho no aeroporto, e olha lá. É o bate e volta contínuo aí, né, Clemente? Você olha a praia do alto do avião e olha lá. Mas já é uma visão bonita, né? Já é uma visão bonita, exatamente. Clemente, o governo ele quer preparar trabalhadores expostos a agentes nocivos para outras atividades. Ele prepara um projeto de lei para que eles sejam preparados para atuar em outros setores até cumprirem a idade mínima de 55 anos prevista na reforma da Previdência. Mas na prática o texto da reforma ele prejudica esses trabalhadores, não, Clemente? Bom, no sistema de previdência brasileiro, que está em vigor até hoje, os trabalhadores que têm ocupações que são nocivas à saúde têm um regime de aposentadoria especial. E o que o governo vem colocando no projeto que está em discussão agora no Senado, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, altera essa condição, colocando, de um lado, a exigência da idade de 55 anos para essa aposentadoria, ou seja, diferente de hoje, quanto o tempo de exposição é um tempo que regula o acesso à aposentadoria especial, ou seja, a partir de 15 anos, 20 anos, dependendo do tipo de exposição, a pessoa tem direito a uma aposentadoria especial. E o que o governo coloca agora é que a idade mínima de 55 anos deverá ser observada para que essas pessoas que tenham uma ocupação com uma condição nociva também seja observada, ou seja, o tempo de exposição ao efeito nocivo pode ser de longa duração, e a proposta que o governo está fazendo é que para essas pessoas se tenha uma transição para um outro tipo de ocupação, de tal forma que a exposição tenha um limite, mas a pessoa esteja obrigada a ter uma inserção ocupacional até os 55 anos. É uma mudança bastante profunda, porque altera a condição de exposição dessas pessoas. Muitas vezes, essas pessoas têm debilidades físicas estruturais, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista orgânico, é o pulmão, o rim, muitas vezes a coluna que é afetado, os braços, ou seja, muitas vezes os efeitos nocivos são extremamente prejudiciais e criam adversidades enormes para a atividade laboral, para o trabalho. Mas o governo está considerando a questão fiscal, ou seja, está dizendo nós não temos como bancar essa aposentadoria, é muito caro para o Estado brasileiro, e nós faremos um programa, essa proposta do governo, um programa que crie condições para que esses trabalhadores, depois de atuarem em uma situação ocupacional nociva à saúde, tenham continuidade no trabalho em outras ocupações. Além da dúvida se teremos ocupações para todos, ainda há condição adversa do ponto de vista da saúde, que muitas vezes pode não ser observada, e poderemos ter pessoas em condições de saúde debilitadas para ter uma ocupação, ou para ter uma ocupação com renda compatível ao que ele tinha na ocupação anterior. Ou seja, há inúmeros problemas para essa política e para essa visão. Nós estamos trocando a proteção ao trabalhador pela sustentabilidade fiscal, e isso pode gerar uma diversidade enorme para os trabalhadores. E, como várias dimensões da reforma da Previdência serem prejudiciais, trazerem prejuízos não só à renda, né, ao benefício, ao valor do benefício da Previdência, como
limites ou muitas vezes impedimentos ao acesso à proteção previdenciária. Cláudio. E isso, né, Clemente, no contexto que a gente tem essa operação Pente Fino, que na prática dificulta o acesso dos trabalhadores a benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio saúde, e também a gente tem aí a questão de que esse governo, quando ele tenta aprovar a reforma da Previdência, ele tenta mobilizar um pouco pelo ódio, né? Então vem com esse discurso dos privilegiados. Então, às vezes quando as pessoas veem aposentadoria especial, parece que a pessoa tem um privilégio, mas não tem, porque são, na verdade, trabalhadores submetidos a condições muito ruins, né? As pessoas que, por exemplo, têm um celular não sabem, né, que a extração de minérios para a fabricação desses celulares, por exemplo, já criou 6 milhões de refugiados na República Democrática do Congo. E aqui as condições de trabalho podem ser até melhores, embora a gente piore cada vez mais a fiscalização do trabalho, né, Clemente? Mas ainda assim é um trabalho nocivo, é um trabalho prejudicial à saúde do trabalhador, à saúde da pessoa que exerce essa atividade, não? Exato. A aposentadoria especial não é um privilégio. Na verdade, a aposentadoria especial, nesse caso, é considerada um regime especial justamente porque os trabalhadores têm ou um tipo de ocupação cujo efeito daquele produto, daquela produção sobre a vida prejudica e portanto limita. Clemente, tá um pouco ruim a ligação aqui. Vamos ver, não sei se é uma questão de mudança de posição aí. Não, eu acho que é o sinal que vai e volta, né? Agora a ligação tá boa. Você pode retomar a explicação, Clemente? Então, a condição adversa, ela do trabalho, portanto, a aposentadoria especial, ela é uma resposta que permite que os trabalhadores possam se aposentar diante de uma ocupação que cria problemas para a pessoa, seja problemas decorrentes, por exemplo, do efeito do minério ou da fumaça ou daquela atividade laboral sobre a condição física, afeta o pulmão, prejudica o coração, o rim, ou muitas vezes porque a atividade é extremamente penosa, ou seja, o esforço físico acaba ou estoura com a coluna da pessoa, ou ela perde muitas vezes os movimentos, ou adquire uma doença do ponto de vista motor que impede ela ou dificulta a mobilidade, ou seja, há muitas ocupações que geram inúmeras doenças e é por isso que a aposentadoria especial é um instrumento para compensar essa atividade laboral, aposentando as pessoas numa idade mais precoce para a idade normal dos demais aposentados, mas essa aposentadoria especial é justamente uma resposta positiva para um efeito negativo que a condição de trabalho exerce sobre a condição de vida da pessoa. O governo propõe que essas pessoas continuem trabalhando em outras atividades, como se isso fosse naturalmente possível e como se isso não viesse a afetar, por exemplo, a renda ou a própria perspectiva de trabalho dessas pessoas. Então, não é um privilégio, pelo contrário, nós deveríamos ter, sim, medidas e mecanismos para impedir que esse tipo de atividade laboral pudesse ser exercido. Por exemplo, a mecanização dessas atividades é uma medida importante. Isso já aconteceu, por exemplo, com os trabalhadores no corte da cana. A condição física desses trabalhadores aos 30, 35 anos é muito penosa. Eles têm dificuldades para fechar a mão, a coluna está arrebentada. Um trabalhador que corta a cana no facão corta de 10 a 15 toneladas por dia de cana com o facão. Isso acaba com a condição física desses trabalhadores. Dizer que ele, aos 30 e 35 anos, vai trabalhar de uma outra forma, uma vez num debate, Glauco, na região Nordeste, uma trabalhadora disse, sim, eles falam que eu tenho que trabalhar em outro lugar, mas olha minha mão. E ela dizia, minha mão não fecha mais do que isso. Eu jamais vou conseguir pegar um lápis, por exemplo, na mão, e eu não consigo fazer nada porque minha mão não fecha, porque eu passei a vida desde menina cortando cana e minha mão ficou desse jeito, ficou no formato do facão que corta a cana. O que eu faço? Eu disse, pois é, a senhora tem que ter uma aposentadoria especial, porque não tem condição de trabalhar, a senhora já trabalhou o suficiente para ter uma aposentadoria especial,
Agora, o governo está dizendo, não, ela vai poder ser requalificada para trabalhar em outra coisa. Não sei o que o governo pensa, talvez eles precisassem trabalhar um pouquinho cortando 10 toneladas de cana e depois de trabalhar em uma outra coisa, talvez eles tivessem outras ideias mais adequadas para pensar a proteção social e não a proteção fiscal do Estado. Clemente, talvez deixar um pouquinho a planilha de Excel de lado e conhecer um pouco mais a realidade brasileira faria bem para a equipe econômica do governo. Para muita gente, exatamente. Sem dúvida. Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.